Olá! Com a abertura de novos mercados e o incremento do comércio internacional, aumentou o debate em torno das barreiras tributárias. Até onde vai a legibilidade na proteção de mercados internos? Sobre isso, eu converso com o professor de Direito Tributário e Financeiro da Universidade de Brasília, Antônio de Moura Borges, e com o membro da Comissão de Peritos em Cooperação Tributária Internacional da ONU, Marco Aurélio Valadão. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos assistir a uma reportagem. Os impostos de importação que incidem sobre um produto somados ao preço de custo acabam por inviabilizar a competitividade dele no mercado de um país. A isso dá-se o nome de barreiras tributárias. As barreiras tributárias são grandes responsáveis por afastar investidores e exportadores interessados no mercado de determinado país. Segundo a maior associação da indústria de eletrônicos dos Estados Unidos, o Brasil tem tarifas muito altas para os importados eletrônicos, por exemplo, o que acaba onerando o consumidor final. O brasileiro chega a pagar o dobro do valor de um produto eletrônico aqui no país. E por causa disso, muitas vezes, busca a mercadoria fora do Brasil. E hoje, em grande parte, pelo comércio online. Bom, as pessoas escutam falar sobre barreiras tributárias, ainda mais hoje que o Brasil tem incrementado ainda mais a participação no comércio internacional. Mas o que quer dizer, o que é na prática a barreira tributária praticada por um país? Na realidade, o comércio internacional se reveste de grande importância para todos os estados envolvidos. E medidas têm sido tomadas, já faz muito tempo, no sentido de que os estados procurem abrir os seus mercados e não proteger excessivamente a indústria nacional. Então, temos o GATT, General Agreement on Tariffs and Trades, que vigorou até 1995, foi substituído pela OMC, Organização Mundial do Comércio. Então, o propósito da OMC é exatamente de fazer com que os estados abram os seus mercados, que não hajam essa proteção exagerada à indústria nacional. Mas dispositivo do próprio Tratado Constitutivo da OMC estabelece a possibilidade de estados em desenvolvimento que sofram eventualmente um problema no balanço de pagamentos possa adotar medidas de proteção circunstanciais, e essas medidas devem ser exatamente de natureza tributária, porque a OMC tem como controlar. Porque outras medidas, como restrições quantitativas, o estabelecimento de cotas, isso realmente não é admitido. E bem assim, as barreiras fitossanitárias. Então, muitas vezes não se sabe exatamente se a carne bovina brasileira realmente tem sido afetada por determinadas doenças que fazem com que a Rússia deixe de importar a nossa carne, ou o Canadá. No caso do Canadá, coincidiu a restrição à importação de carne bovina com o problema que havia na própria OMC entre a Bombardier e a Embraer aqui no Brasil. Então, essa proteção, se vier a ser realizada, deve ser exatamente por meio de mecanismos tributários. Mas o ideal é que não haja, né, que os estados realmente abram o seu mercado. Temos a experiência aqui no Brasil de uma proteção exagerada da indústria automobilística, né, e bem assim do setor de informática. E isso atrasou realmente muitíssimo o Brasil nesses setores. Porque que interesse tinham as montadoras de veículos aqui no Brasil de realizar pesquisas, de realizar despesas para melhorar o produto, se tudo que produziam tinha um mercado realmente garantido aqui no Brasil. Concorrência. Não havia realmente concorrência. Então, a concorrência é importante. Agora, em relação à decisão de se impor a barreira
tributária é uma decisão de governo? Precisa de autorização? Porque, afinal de contas, é uma tarifa que é cobrada na hora de importar produtos, né, doutor Marco Aurélio? Sim, o que ocorre é que, identificados os setores que estão tendo problemas, o governo, cumprindo sua papel institucional, interfere no processo e tem uma margem que ele pode trabalhar, porque tem o teto das alíquotas combinadas ou acordadas dentro da OMC. A discussão que houve recentemente, que está ainda em curso, né? Alguns países ameaçaram o Brasil, no caso da Coreia, por exemplo, diz respeito a dar-se uma diferenciação tarifária em relação a conteúdo nacional, ou seja, os produtos importados que sofressem alguma elaboração teriam um tratamento tributário diferente daquele importado integralmente para revenda. Isso está claramente uma proteção no sentido de incentivar a indústria, né, aumentar o valor agregado dentro do país. Então, essas questões não são tão simples quando se olha sobre aumentar a alíquota. Que tipo de produto está tendo a alíquota aumentada? Ocorre, por exemplo, também casos em que há práticas chamadas práticas de dumping nos outros países, que eles abaixam o valor dos produtos exportados para o Brasil, no caso, de forma a fazer uma concorrência desleal. E aí o mecanismo de resposta a isso específico são medidas chamadas medidas antidumping. Por exemplo, se o custo do produto no outro país é $20 a peça, eles começam a exportar isso para o Brasil a 15, 14, isso é chamada prática desleal de comércio. Porque nunca uma empresa brasileira vai conseguir competir fabricando esse produto no Brasil a um custo tão baixo. Então, no médio prazo, as empresas brasileiras do setor tenderiam a falir e o mercado ficaria à mercê dos competidores externos. Então, essa barreira, chamada de barreira comercial antidumping, pode também ser implementada. Não só a alíquota que é utilizada em alguns casos específicos, como foi esse caso dos automóveis, como mencionei, né? Então, há também práticas predatórias, tem outras medidas chamadas medidas compensatórias que o Estado também pode adotar quando a competição também é desleal. Então, o mecanismo de comércio internacional dispõe de estratégias que os países podem utilizar para frear as estratégias dos outros países ou das empresas de outros países que ferem, né, o princípio da livre concorrência no comércio internacional. Agora, parte muito do setor pedir o apoio e até a interferência do governo nessas questões. Assim, isso é sempre uma ação de governo, uhum. Não é de governo central. Não existe competência de municípios, né, de estados para impor esse tipo de barreira. A política está na Constituição. Uhum. A política de comércio internacional é determinada pela União. Ela que conduz isso. Até porque não teria como ser de outra forma. Imagine se os estados pudessem conduzir esse tipo de política, você teria um tratamento completamente diferenciado por estado, que seria um caos. Uhum. Isso é papel do governo central, isso é comum em todos os países do mundo. Agora, esse pedido dos setores, junto a análises do governo também, vem acompanhado de reflexos dessa queda. É muito medo do futuro, quando se vê mercados internacionais entrando no Brasil com mais facilidade, com maior volume, ou já é por algum resultado, como, por exemplo, a queda das vendas e reflexo na questão de desemprego e aumento dos números, né, nesses índices? Quais são os fatores que mais influenciam quando se pratica uma barreira tarifária, por exemplo, tributária? Desculpa, não sei se a pergunta foi feita para o Antônio, mas tem que fazer um balanço dessas coisas. A competição é saudável, mas a competição correta, a competição feita sem quebrar as normas do comércio internacional. Porque a competição predatória, o Estado tem que intervir, né, e barrar. E são as empresas que sentem primeiro, por isso são as empresas ou as associações de empresas que pedem socorro, porque elas que sentem nos balanços a coisa, o negócio indo mal. Detectam que o negócio está indo mal porque tem importações de alguns países. A gente tem visto o caso da China, por exemplo, com diversos produtos, não só automóveis, uhum.
violando essas normas, e o governo tem que tomar uma atitude, porque senão as empresas brasileiras vão sentir dificuldades. Ocorria no passado, uma proteção, Borges colocou, que existia sem haver uma competição desleal ainda, uma mera proteção de mercado. E isto, no primeiro momento, é saudável para a empresa, porque ela tem uma reserva. A prevenção até excessiva. Mas, no longo prazo, provoca o quê? Uma defasagem tecnológica, provoca perda de investimento em pesquisa naquele setor, porque tem uma reserva de mercado. Então, a competição é saudável, mas a competição tem que ser vigiada. Esse é o papel do Estado. Existem sociedades em que a concorrência faz parte da cultura. É o caso dos Estados Unidos. Então, há realmente um incentivo à concorrência em todos os setores, né? Há outras sociedades que não gostam muito de concorrência, é o caso realmente em grande parte aqui do Brasil. Então, cabe ao governo, ao receber essas pressões dos vários setores da economia, verificar realmente se há necessidade realmente de uma proteção em determinadas situações, porque realmente há muita deslealdade, né, no comércio internacional. Então, não apenas o Brasil, mas vários outros estados da sociedade internacional têm se preparado, têm realizado medidas para proteger a sua indústria de produtos importados da China, né, por exemplo, né. Agora, o que acontece é que todos os estados praticam alguma forma de proteção. Quer dizer, o mercado mais aberto do mundo, o mercado dos Estados Unidos. Mas há uma proteção exagerada aos produtos do agronegócio, né? Assim como os países europeus, sim, né? Sim, como os países europeus também. Então, há uma proteção exagerada. E, realmente, o Brasil tem grande interesse exatamente nesse setor, né? O Brasil, hoje, é muitíssimo competitivo em produtos agrícolas. Provavelmente o país mais competitivo. É a vocação brasileira, né? Quase. Quase a extensão territorial, né? Isso é a questão do comércio. O comércio é onde surgem as grandes divergências. Inclusive, as guerras mundiais surgiram por problemas de mercado, né? Embora tenha dado um colorido político, no fundo, o que tinha por trás era a conquista de mercados. A Alemanha precisava de mercados, havia controle desses mercados, então conquistaram a força, ou tentaram conquistar a força. Agora, você observar o cenário atual, o mercado que mais expande é serviços. E os países ricos tendem, ou pressionam os países mais pobres a liberarem completamente o setor de serviços, não liberam completamente o setor de bens deles, especialmente no setor agrícola, onde os países emergentes, especialmente o Brasil, é mais forte, e isso cria uma tensão. É por isso que as rodadas de Doha, você tem, um dos motivos principais é esse, tem ido para um impasse constante, né? Você chega a uma solução Sim, há décadas. Eu não quero liberar o que você é mais forte, os países ricos colocam isso, e tendem a impor uma liberação de serviços, onde eles são os maiores vendedores, produzem tecnologia, serviços. Eles querem ganhar sempre. Sim. Bom, nós vamos para um breve intervalo e, na sequência, a gente volta a falar sobre as barreiras tributárias. Não saia daí. O Rio Grande do Norte vai sediar o 6º Congresso Internacional de Direito do Trabalho, que tem como tema Trabalho Escravo Contemporâneo. Erradicar é possível. O evento acontece nos dias 16, 17 e 18 de maio, em Natal. Informações no site www.ideiaseventos.com.br. O Direito Sem Fronteiras está de volta e estamos falando sobre as barreiras tributárias. Eu converso com Antônio Moura Borges e com Marcos Aurélio Valadão. No bloco anterior, estávamos começamos a falar sobre a questão das barreiras agrícolas historicamente impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia. O Brasil sempre esteve neste embate, até porque a nossa vocação, nessa extensão territorial, temos muitos produtos a vender e uma dificuldade enorme de entrar nesses países. Existe um futuro, existe uma possibilidade de uma solução, de uma abertura desses países, ou essa discussão continua fechada? Eu acho que esse assunto já começa a ser objeto de discussão
nos Estados Unidos, críticas têm sido levantadas a essa proteção exagerada desse setor, do setor agrícola. Realmente, a agricultura é complicada mesmo, né? A agricultura brasileira se tornou realmente a mais competitiva por vários fatores, inclusive porque a Embrapa tem desempenhado um papel muito importante, né? Não há realmente perspectivas a curto prazo no sentido de que a Europa e os Estados Unidos venham realmente a deixar de proteger ou proteger bem menos esse setor, o setor agrícola. Então, realmente o Brasil tem que continuar lutando, né? Inclusive já obteve várias vitórias na OMC, até mesmo contra os Estados Unidos, né? O caso do algodão. É o caso do algodão, né? E tem que procurar também diversificar, quer dizer, a sua pauta de exportações. O que tem feito? Né? A questão dessas vitórias na OMC, tem casos históricos como o suco de laranja e a questão do algodão. Sem conseguir uma solução harmônica na OMC, o Brasil ganha o direito e outros países, isso é uma regra geral, de promover uma retaliação. Isso. E essa arma, esse instrumento que o Brasil tem encontrado contra as barreiras tributárias. Seria bom até explicar isso um pouco, como é que funciona isso. No mundo não existe um poder supremo mundial que possa impor sanções. Então, o direito internacional do comércio funciona de maneira diferente. Concluída uma questão, tal país tem razão, o outro não tem, o país que tem razão passa a ter o direito de impor sanções ao comércio bilateral com aquele país, que em situação normal seria uma quebra da regra. Então, o Brasil, por exemplo, no caso do algodão, passou a ter direito de sobretaxar, aumentar a alíquota sem motivação é apenas o caso, em relação às importações americanas. Então, ele ganha, a retaliação é exatamente isso, é a sanção do comércio internacional, já que não tem um poder de imposição da OMC. Então, ela concede ao país que ganha a causa o direito de impor uma sobretaxação, e aí gera uma dificuldade, porque quando você sobretaxa, você aumenta o preço do produto, gera inflação, tem todo um complexo de situações que vem junto, mas o país pode escolher onde ele vai sobretaxar isso, aí o país que pede, a questão no caso dos Estados Unidos, por exemplo, reclama, e entrar numa negociação para transformar esse direito em um valor para ser pago pelos Estados Unidos. Então, resolveram dessa forma. Por exemplo, os países, depois da conclusão, podem negociar uma segunda forma, uma terceira forma de resolver o problema. Mas aí quem está com a carta na mão? Com a carta na mão é o país que ganhou a demanda. Né? O Brasil, inclusive, teve problemas na OMC, mas especialmente nos casos em que, por conta de financiar a exportação ou de melhorar o perfil exportador, o Brasil concedia benefícios às empresas exportadoras que foram depois questionadas, especialmente no caso da Embraer, caso de subsídios regulares. A OMC, o Sistema de Comércio Internacional, proíbe a utilização de tributos diretos, caso do imposto de renda, ou casos, inclusive, do algodão, ou financeiros, para diminuir o custo das empresas que exportam. Esse tipo de estratégia é questionável no âmbito da OMC. É diferente, por exemplo, dos tributos indiretos não cumulativos, que têm uma carga tributária acumulada pela empresa exportadora. Esses podem ser devolvidos, no caso do IPI, do PIS/COFINS e do ICMS, podem ser devolvidos à empresa exportadora que não violam o sistema internacional do comércio. Quer dizer, uma decisão mal medida, né, nesse ponto da questão de conceder ou não um benefício tributário pode trazer consequências para a economia interna também. Né? Veja bem, se o benefício fiscal for concedido a toda a economia, todas as empresas do ramo, não tem problema. O problema é quando ela é direcionada ao setor que está exportando ou à empresa que está exportando. Aí ela cria um diferencial que pode ser questionado. Se o benefício é geral, o benefício não é só a exportação, percebe? Então, as questões não são tão simples, né? Sempre tem que fazer uma comparação, por que foi dado aquele benefício, se ele impacta
a performance da empresa, etc. Pensando de uma forma geral, não só o Brasil é um país emergente, que tem alcançado aí um espaço maior na política internacional, no comércio internacional, como outros países, a gente lembra aí os BRICS, né, que o Brasil faz parte, Rússia, Índia e China. São países que também estão promovendo o protecionismo. E como que isso pode afetar as relações comerciais futuras? Pode haver uma mudança nesses personagens, professor? Em alguma medida, todos os estados adotam alguns mecanismos de proteção. O que se critica é realmente uma proteção exagerada. E, em geral, essa proteção não é boa sequer para a economia do país, né, que estabelece essa proteção. Então, a concorrência é realmente muito importante. Né? Me permite só uma parte sobre essa questão específica. O Estado pode optar por uma indústria que ele não tem, um setor que ele não tem e quer desenvolver, de dar realmente uma proteção para aquela atividade econômica, para que é inexistente, né, naquele momento, para que ela se crie, se inicie. E, a partir de um certo momento, 5, 10 anos depois que está estabelecido o parque, o Estado vai retirando gradualmente essa proteção. Se ele não fizer isso, aquele tipo de indústria, aquele tipo de atividade econômica nunca vai se instalar no país. A China usou isso de maneira exagerada, né, inclusive com zonas especiais de comércio, e pratica alguns tipos de proteção à exportação que são difíceis de detectar. O caso que eu mencionei dos tributos acumulados no mercado interno, que são tributos sobre o consumo, né, sobre a circulação, que são devolvidos às empresas exportadoras. Há uma séria dúvida em relação à China se o volume que eles devolvem corresponde exatamente ao valor dos tributos cobrados na cadeia produtiva. Porque o sistema de cálculo dele é um pouco diferente dos nossos tributos, mesmo do IVA europeu, que é o padrão desse tipo de tributação. Então, há maneiras de se fazer isso de forma disfarçada, difícil de identificar, só com os estudos econômicos mais profundos, para verificar se que é um tipo de tratamento permitido no sistema de comércio internacional, que é a devolução dos tributos acumulados, porque ninguém exporta tributo, mas o cálculo a metodologia utilizada pode disfarçar um excesso de devolução de tributos, o que claramente beneficia aquela empresa. E por falar em BRICS, a China teve acesso à OMC agora há 15 anos, ou em torno disso. E ela fez mudanças radicais no seu sistema tributário para se adaptar. Para entrar no OMC. Ela só poderia entrar no OMC se ela tivesse um sistema tributário que fosse identificável e permeável, ou similar às outras economias, para efeito, inclusive, de controle. Se o tributo é direto, se o subsídio é proibido ou não, se aqueles tributos são ressarcíveis ou não. Então, ela instituiu o tributo sobre valor adicionado, modificou a tributação do imposto de renda, reestruturou o sistema tributário, várias mudanças a partir de 1983, para poder acessar o OMC. Né? E até hoje tem alguns problemas em termos de adaptação ao mercado. E a China não precisa nem de falar muito como ela aumentou a participação no comércio internacional. Né? Professor, a China, como o doutor Marco Aurélio está falando, aumentou sua participação no comércio internacional, mas ainda é um mercado que promove muito protecionismo, assim como outros países dos BRICS, né? Mas a China se torna um ator muito importante, somente em relação com os Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo. Essa relação em relação ao comércio internacional para o futuro, qual é a perspectiva que a gente pode ter? Eu acho que a China vai ter que, paulatinamente, adotar as medidas que são internacionalmente aceitas, né? Tem sido muitíssimo criticada, e é um país realmente politicamente autoritário, não é? Um regime de economia dirigida que há. Então, medidas vão ter que ser tomadas, inclusive para que a China continue participando, não é? Com essa importância toda do comércio internacional. Ela, como lembrou o professor Marcos Valadão,
já faz parte até da OMC, porque ela tem que realmente adotar as normas que são internacionalmente aceitas, né? Então, isso realmente vai ter mesmo que acontecer, né? Agora, a proteção, ela como também lembrou o professor Marcos Valadão, necessária em determinadas situações. Veja o caso de uma criança. A criança nasce, necessita de uma proteção total por parte da mãe, dos pais. Então, ela vai crescendo e vai se tornando independente, né? Então, chega um ponto em que ela realmente não necessita mais dessa proteção. Então, a mesma coisa acontece com a economia, com os setores da economia, com determinadas indústrias. Então, no início, ela necessita realmente de uma proteção para que se desenvolva, para que cresça, mas a partir de um certo tempo, se ela não conseguir andar com as próprias pernas, é porque tem problemas. Algum problema. Bom, agradeço a presença dos senhores, nosso Direito Sem Fronteiras fica por aqui. E hoje eu conversei com o professor de Direito Tributário e Financeiro da Universidade de Brasília, Antônio de Moura Borges, e com o membro da Comissão de Peritos em Cooperação Tributária Internacional da ONU, Marcos Aurélio Valadão. E falamos hoje sobre barreiras tributárias, proteção, antidumping e abertura de novos mercados. Eu agradeço também a você que nos acompanhou em mais esta edição do Direito Sem Fronteiras. Faça sugestões de temas e comentários pelo e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. O programa também pode ser visto no site www.tvjustiça.jus.br. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!